Olá, professor Tiago Freire. Vamos seguir com mais uma aula de bioquímica. O tema de hoje será dosagem de enzimas de interesse médico. E vamos começar nosso assunto falando sobre enzimas. Vamos conceituar algumas questões sobre enzimas, que são proteínas com propriedades catalisadoras. Elas agem sobre as reações que ocorrem nos sistemas biológicos. Elas têm um elevado grau de especificidade sobre seus substratos, então elas aceleram as reações específicas sem serem alteradas ou consumidas durante o processo. Os estudos das enzimas têm imensa importância clínica. Em algumas doenças, certas enzimas são medidas, elas são dosadas, e principalmente no plasma sanguíneo, eritrócitos ou tecidos. Todas as enzimas são presentes no corpo humano, são sintetizadas intracelularmente. A gente pode colocar 3 pontos específicos. As enzimas plasma específicas são enzimas ativas no plasma, utilizadas nos mecanismos de coagulação. Nós temos enzimas secretadas, que são geralmente inativas e após a ativação atuam em locais extracelulares. E temos também as enzimas celulares. Elas normalmente apresentam baixos teores séricos, mas em níveis aumentados quando são liberadas a partir de tecidos lesados por alguma doença. Isso permite, então, fazer uma localização e a natureza das variações patológicas de algum órgão específico. Né? Se existe alguma alteração, por exemplo, em fígado, pâncreas ou miocárdio, a gente consegue dosar essas enzimas específicas desses órgãos a partir do plasma. A elevação da atividade sérica depende do conteúdo das enzimas, do tecido envolvido. A extensão e o tipo de necrose são exemplos então, de enzimas celulares, que são as transaminases, lactato desidrogenases. Né? A utilidade diagnóstica da medida das enzimas plasmáticas reside no fato de que as alterações em suas atividades fornecem indicadores sensíveis de lesão ou proliferação celular. Então, essas modificações que ajudam a detectar, em alguns casos, a localizar a lesão tecidual ou até mesmo monitorar o tratamento ou o progresso de certas doenças. Tá? No entanto, muitas vezes a falta de especificidade, isto é, existe dificuldade em relacionar a atividade enzimática aumentada com os tecidos lesados. Isso por que acontece? Porque as enzimas não são todas confinadas ou a tecidos ou órgãos específicos. E isso, então, é grandemente distribuído em outros tecidos. Elas são amplamente distribuídas nos tecidos e suas atividades podem, então, refletir desordens envolvendo vários outros tecidos também. Vamos começar a falar da amilase, que é uma enzima que catalisa o desdobramento do amido e o glicogênio ingeridos na dieta. O amido é a forma de armazenamento da glicose nos vegetais, ele sendo constituído por uma mistura de amilose e amilopectina, né? A amilase, então, ela vai catalisar a hidrólise das ligações alfa-1,4 da amilose e da amilopectina e também no glicogênio. Então, ela vai liberar com essas hidrólises maltose e isomaltose. A amilase sérica ela é secretada fundamentalmente pelas glândulas salivares, que é a sua forma S, e as células acinárias do pâncreas produzem a forma P, que ela é secretada no trato intestinal diretamente no ducto pancreático. Né? A atividade amilásica é também encontrada no sêmen, testículos, ovários, tubos de falópio, músculo estriado e pulmões e tecido adiposo. Hiperamilasemia, ela consiste então na elevação da amilase então sérica, ou seja, ela no plasma, que consiste basicamente em um primeiro sinal precoce de pancreatite aguda. A pancreatite ela constitui um distúrbio inflamatório agudo do pâncreas associado com edema, intumescência, quantidades variadas de autodigestão, apresentando também necrose e em alguns casos até mesmo hemorragia. Nos casos de pancreatite aguda, a gente observa que a amilasemia ela pode aumentar entre 2 a 12 horas de início do episódio da dor abdominal, que é constante, intensa e localizada na região epigástrica, que pode irradiar também para a parte posterior do dorso. Né? As atividades amilásicas ela retornam ao normal entre o terceiro e o quarto dia. Os valores máximos são de 4 a 6 vezes maiores do que a gente observa nos valores de referências, sendo atingidos entre 12 a 72 horas. Bom, a magnitude da elevação não se correlaciona com a severidade do movimento pancreático, isso é uma informação que a gente tem que observar. E a gente tem que colocar alguns pontos que, por exemplo, por outro lado, 20% de todos os casos de pancreatite que a gente observa pode apresentar o que chamamos de amilasemia normal, né? O nível de amilase, então, nesses pacientes estão normais, enquanto ele apresenta quadro de
pancreatite. Isso está associado pela questão da hiperlipemia. Outras causas de hiperamilasemia pancreática são complicações do pâncreas, a pancreatite aguda, tais como pseudocisto, as complicações relacionadas à hemorragia, ascites, efusão pleural, lesões traumáticas do pâncreas, o carcinoma de pâncreas, obstruções dos ductos pancreáticos e até mesmo abscessos pancreáticos. Nós temos aqui, então, os valores de referência da amilase. Em soros adultos, a gente tem pelo método Somogy, que é de 60 a 160 unidades decilitros. Na urina é possível observar de 1.500 a 1.800 unidades dia, né? Sendo que a gente tem 70 a 275 unidades hora. E, diretamente pelo líquido adenal, é possível dosar a quantidade também de amilase. Se a gente observar valores de 50 a 80 mil unidades litros, são os valores referenciais para os níveis normais. A lipase. Essa enzima é altamente específica que catalisa então as hidrólises de ésteres de glicerol de ácidos graxos de cadeia longa, os triglicerídeos, e na presença de sais biliares ela forma um cofator chamado colipase. Então, tanto a lipase quanto a colipase elas são sintetizadas pelas células acinárias do pâncreas, e a lipase ela também é encontrada na mucosa intestinal de leucócitos, células do tecido adiposo, na língua e também no leite. A hiperlipasemia. A hiperlipasemia, então, é a concentração elevada da lipase no plasma, que é um sinal, um indício de pancreatite aguda. As atividades da lipase, então, elas vão estar aumentadas de 4 a 8 horas, após o início do quadro atingir, então, um pico máximo, no máximo de 24 horas. Os valores voltam ao normal entre 8 a 14 dias. Os aumentos da lipase geralmente são paralelos àquelas amilase, entretanto, tais números podem ocorrer antes ou após a elevação da amilase. E, em alguns casos, que a gente coloca que a pancreatite aguda pode encontrar normoamilasemia, ou seja, em 20% dos pacientes, como a gente relacionou nos slides atrás, que os casos de hiperlipemias, como a gente pode observar, que a amilasemia pode estar normal, sendo que o paciente apresenta quadro de pancreatite aguda. E a atividade lipásica não é necessariamente proporcional à severidade do ataque. Outros casos que pode encontrar, então, padrões elevados de lipase são nos casos, sobre a pancreatite crônica. No caso, a lipase sérica também é utilizada no diagnóstico de pancreatite crônica. Apesar da destruição das células acinárias que a gente observa nos estágios da enfermidade, a diminuição da quantidade de enzima continua sendo liberada na circulação. Desordens intraabdominais, por exemplo, às vezes o diagnóstico de pancreatite é dificultado por outras desordens. A gente observa que há achados clínicos similares no caso de úlceras duodenais. A gente consegue observar que obstruções intestinais podem também elevar o nível de lipase. Padrões onde envolvem enfermidades renais agudas ou crônicas, nesses casos a gente consegue observar o aumento da atividade lipásica, que não é tão frequente e tão pronunciada como a atividade da amilase, né? Como acontece também na obstrução do ducto pancreático. A obstrução do ducto pancreático ele está relacionada a cálculos ou carcinoma do pâncreas, e isso pode levar à atividade da lipase sérica, dependendo da localização e também da obstrução e a quantidade do tecido lesado. Os valores de referência para lipase, então, nós temos em adultos de 0,1 a 1,10 unidades dia pelo método Sherry-Crandall, e temos pelos métodos internacionais de 28 a 200 unidades litros. Bom, pessoal, espero que tenha gostado e obrigado.